Olá, tudo bem? Já faz um tempo que a gente não está gravando no canal, mas sempre que possível eu deixo uma palavra aqui para abençoar a sua vida, você que nos acompanha, que se inscreve, que compartilha. Hoje quero compartilhar com você essa palavra aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, vou ler aqui. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse texto aqui, dentro do capítulo lá, de Apocalipse 3, considerando, ele foi direcionado a uma carta à igreja de Filadélfia. Estou com as minhas anotações aqui. A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas da Ásia Menor, abordada no início do livro de Apocalipse. Filadélfia era uma cidade leal ao Império Romano, mas a igreja local se havia mantido fiel ao Evangelho de Jesus. Independente do local que a gente está, a gente precisa se manter fiel ao Senhor, estudar a palavra, colocar em prática e não negar Jesus. Neste capítulo 3, João registra as palavras do próprio Jesus ressuscitado para as igrejas. Ao contrário de outras igrejas, Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão, porque ela guardava a palavra, estudava a palavra, colocava em prática a palavra e não negava Jesus. Mas sim, promessas, incentivo e perseverança. Apocalipse 3:10 é uma dessas promessas, uma recompensa à fidelidade diante da oposição. Então a gente vê aqui, perseverança, ela tem a ver com resistência à pressão. Você está tendo pressão ali para abandonar, para desistir, para parar, mas a perseverança ela não deixa você parar. Ela também está associada à paciência ativa. Ela mostra que a pessoa, independente do que está acontecendo, ela continua confiando no Senhor, independente das circunstâncias. Dentro dessa lógica, a gente vê Jesus elogia a igreja por guardar a palavra com perseverança. Então a gente vê isso aqui destaca-se na carta para essa igreja. E essa expressão guardar, ela vem do grego, que implica em proteger, obedecer e manter vivo. Então não é somente ter a Bíblia em casa e guardar, eu tenho uma réplica da palavra de Deus, não. É colocar em prática realmente aquilo que está se aprendendo da palavra de Deus todos os dias. E é um confronto, porque se a gente não fizer isso, a gente acaba morrendo espiritualmente. Em resposta, aqui a gente vê essa questão de manter vivo, ele promete, Jesus, eu também o guardarei da hora da provação. Então aqueles que são fiel à palavra do Senhor, são fiel ao Senhor, ele será fiel, dando proteção espiritual e especial no tempo da tribulação. E aí o que a gente aprende aqui, que eu também quero destacar? Esse versículo, ele mostra uma aliança de fidelidade entre Cristo e a sua igreja. A igreja de Jesus é aquela que cumpre a palavra, ouve a voz do Senhor, o Senhor conhece as suas ovelhas conhecem o Senhor e elas obedecem. Não coloca dificuldades ou barreiras para servir. Quando a igreja guarda a palavra e quando a igreja, Cristo guarda a igreja. A igreja ela guarda a palavra, Cristo guarda a igreja. Há uma associação direta aí. A expressão hora da provação, que vem aqui, uma das interpretações, ela vem dizendo o seguinte: um tempo de tribulação futura, escatológica, tá? Um período de crise intensa, como uma prova geral de fé no mundo. Então isso vai acontecer, a gente sabe que a palavra de Deus ela é muito clara, muito objetiva diante dessas situações. O fato tem que estar com Jesus. Esse é o fato. Independente da interpretação escatológica, a verdade central permanece. Deus honrará com fidelidade aqueles que perseveram, que guardam a sua palavra. E para você ver como não está associado somente nesse texto, aqui em Mateus 24:13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Novamente a palavra perseverança. Então o Senhor está nos
convidando a ser perseverante até o final. Segundo texto que fala sobre isso, Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação. A provação vem, mas ele não cai, ela não cai. Feliz é esse, bem-aventurado é esse. Em Romanos 5, na verdade, versículo 3 e 4 cita. Vou ler só um trechinho desse trecho. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. Então os desafios, as provações que temos, vai gerar em nós perseverança e mais confiança. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Pense nisso. Já em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, vai falar o quê? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo falando aí uma frase clássica da palavra de Deus nesses versículos e mostra aí para Timóteo que é para ele combater o bom combate, perseverar até o final e guardar sua fé. Já vem uma pergunta para nós: estou perseverando na palavra mesmo quando há pressão para desistir, ou simplesmente eu já desanimei, abandonei, seja o que Deus quiser e ninguém está vendo, ou eu estou realmente sendo perseverante na palavra de Deus? Independente da gente estar no meio da multidão ou só em um ambiente, a fidelidade com o Senhor precisa permanecer, porque Ele conhece os corações e Ele está em todo lugar. Outra pergunta: como tenho guardado os ensinamentos de Cristo no meio das minhas provações? As provações vêm, e qual é a vontade de Deus mediante essas provações? O que nós temos que fazer como servos e servas do Senhor? Essa é uma pergunta pessoal. Outra pergunta que eu faço aqui para nós: espero ser guardado por Deus sem antes guardar a sua palavra? Para ser guardado por Deus tem que ser obediente à sua palavra, tem que se submeter à vontade do Senhor. A gente sabe que Deus não se alegra com o pecado, Ele quer salvar o pecador, mas o pecador precisa se arrepender. E nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Por isso que o cristão, o discípulo, ele não vive na prática do pecado, mas ele busca a santidade. E aí vem a outra pergunta: qual o meu testemunho de fidelidade hoje? O que eu estou demonstrando como sendo um homem, ou você, um homem ou mulher, de fidelidade ao Senhor? Então, eu coloco aqui mais 4 pontinhos. Guarda a palavra. Se guardar a palavra, significa mais do que saber versículos. É obedecer com fidelidade diária. Então, guardar a palavra de Deus é muito maior do que somente saber o versículo de cor. Precisa colocar em prática. E dentro dessa dinâmica, a perseverança é uma marca do verdadeiro discípulo. Ele não desiste porque ele conhece o Senhor dele. O texto de Jó mostra aí a perseverança dele em não desistir, né? Então a gente precisa aprender mais do Senhor, especialmente quando o mundo oferece facilidades. Meu irmão, quando tem facilidades no mundo, desconfie, cuidado. Nada que o mundo oferece, Satanás, vai te levar a ter realmente benefícios eternos, mas sim condenações eternas. Pode ser atraente aos olhos, pode agradar a carne, mas as consequências são devastadoras. Deus vê e honra cada gesto de fidelidade, irmãos, mesmo que invisível aos olhos humanos. Então os homens, as pessoas não podem ver o que você está fazendo para o Senhor e como você está agindo com fidelidade, mas saiba que Ele vai honrar a tua postura de fidelidade. E nos tempos de tribulação, seja pessoal ou mundial, Cristo promete proteção espiritual para aqueles que perseveram. Então, persevere do Senhor, confie no Senhor, não abandone o Evangelho, seja fiel até a morte, e Ele dará a coroa da vida. Palavras de Jesus. E finalizo aqui dizendo o seguinte: acompanhe comigo. A igreja de Filadélfia é um modelo de perseverança fiel. Em tempos de provação, não devemos temer, mas permanecer firmes como ela. Está tendo provação? Permaneça firme. Jesus nos garante o quê?
que aqueles que guardam a sua palavra serão guardados por ele. Isso é garantia de Jesus. Você não quer perder garantia? Às vezes a gente compra equipamentos, compra as coisas e vê quantos anos de garantia tem. Se você viver a palavra de Deus, essa garantia nunca acaba, porque você é fiel ao Senhor. E a fidelidade é a recompensa, não apenas no porvir, já nesta vida, com sua presença, proteção e paz. Se somos fiéis, o Senhor guarda os seus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz, tenha um excelente final de semana e que no domingo você possa estar celebrando, adorando, servindo ao Senhor e durante a semana cumprindo a sua palavra e colocando em prática tudo aquilo que Deus já tem te ensinado na palavra dele. Em nome de Jesus. Um abraço do pastor Márcio, fique em paz e Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.